Ezequiel capítulo 47, verso 1 até o 5. Ezequiel capítulo 47, verso 1 até o 5. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Verso 2: E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Verso 3: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Verso 4: E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Verso 5: Em seguida mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se devem passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Somente estes versículos que eu quero compartilhar com os irmãos, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração ainda ontem, quando lia sobre este texto. O Senhor colocou em meu coração um assunto para deixar aqui para a igreja, e o assunto tem a ver com o estreitamento do nosso relacionamento com Deus, a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Este texto, ele tem uma aplicação escatológica para a restauração de Israel no governo messiânico do nosso Senhor Jesus Cristo, e não falaremos disso neste momento, mas deixarei aqui para os irmãos uma aplicação para os dias de hoje. Vou trocar o microfone, porque isso aqui está difícil de falar. Tem dia que o microfone está meio desviado, né, irmãos? Oremos pelo microfone, ou pelo sonoplasta. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo? Abaixa um pouquinho aqui, Alexandre, senão não dá muito a microfonia. E esse texto, conforme eu estava dizendo, ele tem uma aplicação escatológica para o futuro, mas ele também tem uma aplicação para a igreja nos dias de hoje, porque nós estamos diante de um texto que é uma visão que Deus dá para o profeta Ezequiel, e é interessante que o profeta Ezequiel, ele está no cativeiro, no ano 586 a.C. Judá foi levada cativo para a Babilônia. Alguns foram levados lá para o palácio, como Daniel, também Sadraque, Mesaque, Abednego, e serviram no palácio. Foram cativos no palácio. Outros ficaram até mesmo em Jerusalém, conforme o caso de Jeremias, e outros, conforme é o caso de Ezequiel, ficaram às margens do rio Quebar. Capítulo 1 do livro de Ezequiel, versículo 1, diz assim: Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram, e eu tive visões de Deus.
no 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. A palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, o sacerdote, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor estava ali sobre ele. E a partir do versículo 4, que eu não vou ler, ele começa então a receber do Senhor visões maravilhosas, que estão contidas neste livro, o livro do profeta Ezequiel. E ele estava, como eu disse, cativo. Ele estava juntamente com um grupo que não estava lá no palácio, conforme Daniel e outros, e também não havia ficado em Jerusalém. Eles estavam em um acampamento, em um assentamento, às margens do rio Quebar. E ali eles estavam como escravos, como cativos. Evidentemente, um assentamento de escravos de uma nação cativa não é algo nada confortável. Se hoje já não é, imagine naqueles dias. Sem dúvida não havia ali saneamento básico, não havia água encanada, embora eles estivessem próximos ao rio. Não havia nenhuma estrutura que desse algum conforto para eles, até porque eles eram cativos, eles eram escravos. Mas, mesmo naquela situação desconfortável, como escravos, como cativos, a Bíblia diz que no 30º ano, que era o 30º ano do profeta Ezequiel, ele estava completando 30 anos, e ele era filho de sacerdote, ele era de uma família sacerdotal, portanto, também da linhagem sacerdotal, e também seria sacerdote. Mas não havia mais templo, não havia mais um culto estabelecido. Jerusalém foi tomada, foi destruída, e aquele sonho de Ezequiel de ser um sacerdote, naquele momento não era possível de ser realizado, porque ele estava como escravo, não tinha roupa sacerdotal, não tinha o templo, não tinha a estrutura religiosa, e um escravo tem pouca coisa para sonhar. E eles estavam ali no assentamento, junto ao rio Quebar. Quem sabe muitos, conforme é comum daqueles que são cativos, já estavam desistindo, já não havia mais esperança. E quem sabe até mesmo Ezequiel tenha passado pela mente dele desistir, já não havia mais esperança. Mas foi nesse contexto, um contexto de escassez, de escravidão, de falta de recurso, falta de estrutura, falta de privilégios, de oportunidades, sonhos que foram destruídos, porque o rei da Babilônia invadiu Jerusalém, invadiu Judá, levou os filhos de Deus cativos. Num contexto caótico, de muita tristeza, é nesse contexto que Deus aparece para Ezequiel. Aqui nós temos já uma grande lição para nós. Você pode estar vivendo um momento extremamente caótico, mas isso não impede de Deus se revelar para você. Você pode estar passando uma grande crise, mas isso não é empecilho para Deus se revelar para você. Deus, ele se revela para Ezequiel, aquele que não poderia agora ser sacerdote, porque não havia templo, não havia mais o culto judaico, estavam como escravos, evidentemente não tinha como ele ser sacerdote. Interessante, porque era aos 30 anos exatamente que eles assumiam a função sacerdotal. Então imagine os irmãos, é aniversário de Ezequiel, completando 30 anos, o que passa na mente dele? Se eu estivesse em Jerusalém, se a Babilônia não tivesse invadido a nossa nação, se nós não estivéssemos aqui como escravos, agora seria a data da minha posse, eu seria sacerdote. Imagino o que estava passando na mente dele. Eu seria alguém importante, assim como meu pai foi um sacerdote. Era a minha vez, era a minha oportunidade.
estou completando 30 anos e estou nessa situação como escravo. Mas Deus não deixou Ezequiel desamparado. A Bíblia diz que enquanto eles estavam entre os cativos, junto ao rio Quebar, diz o versículo 1, que os céus se abriram. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Os céus se abriram. E Ezequiel disse: e eu vi visões de Deus. Então, meu irmão, você pode estar enfrentando, meu irmão e minha irmã, a pior situação da sua vida. Mas isso, como eu já disse, não impede de que os céus se abram e Deus revele para você coisas extraordinárias. Este Deus está aqui nesta noite. Quantos podem glorificar o nome dele? E muitas coisas foram reveladas para Ezequiel. É claro que é impossível num culto falar tudo, mas uma delas é o que eu li no capítulo 47. O Senhor revela para Ezequiel um rio, águas que saem do templo, lá do sul, do altar, da morada de Deus, da casa de Deus. E nessa visão que Ezequiel está tendo, ele está num momento e num lugar difícil, mas ele consegue, através do Espírito de Deus, acessar lugares maravilhosos, extraordinários. Fisicamente, ele está numa situação precária, mas a sua mente, o seu espírito, a sua alma estão acessando lugares extraordinários. Isso aqui é um mistério, porque a sua mente, o seu espírito, ele vai em lugares que de repente a sua atual situação física, material, jamais conseguiria ir, por conta das limitações e dos problemas que você enfrenta. Mas mesmo nesse caos, nessa dificuldade, Deus pode levar a sua mente, o seu pensamento, o seu coração a lugares extraordinários e mostrar para você coisas extraordinárias. E foi isso que Deus fez com Ezequiel. Deus leva Ezequiel a lugares extraordinários, e ele vê no capítulo 47, versículo 1, onde nós lemos: depois disso me fez voltar à entrada da casa. Eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente. E olha a visão que ele está tendo, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. A água na Bíblia fala do Espírito de Deus. A água na Bíblia fala de providência, fala de renovação, fala de vida. E eu venho dizer para você nesta noite que de Deus, do trono de Deus, da presença de Deus, continua fluindo esta água maravilhosa. Esta água que purifica, que transforma, que renova, essa água que cura, essa água que alegra, que floresce o deserto da nossa vida. A Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Jesus falou lá em João 7, verso 37 a seguir: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Verso 38, Jesus está falando. No 37, quem tem sede vem a mim e beba. E no 38 ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. E eu venho te dizer nesta noite, por mais caótica que esteja a sua vida, há um rio de Deus aqui, alegrando esta igreja, esta congregação. Quem pode confirmar isso, dando um glória ao nome de Jesus? Levante uma das suas mãos, adore o Senhor. Este rio alegra, este rio vivifica, este rio renova. E Ezequiel está vendo estas águas que saem de debaixo do altar. E a Bíblia diz no 47, versículo 2,
que ele foi levado, aquele ser ele tira, ele leva pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. E no versículo 3, aquele que lhe conduzia, aquele que lhe dirigia naquela visão, olha o que diz o versículo 3: saiu aquele homem para o oriente, e ele tinha na mão um cordel de medir, uma fita métrica, ele tinha uma trena, e ele começou a medir, e ele mediu primeiro 500 metros, 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, e ao medir 500 metros, ele então faz o profeta passar pelas águas, e quando o profeta entra nas águas, depois de ser medido 500 metros, ou 1000 côvados, a Bíblia diz que as águas davam nos tornozelos do profeta. Aqui tem uma aplicação para nós, que mostra o início da nossa vida com Deus. É aquele momento que a gente ainda está com a água no tornozelo, e neste início a gente precisa confiar. Nós podemos aplicar aqui neste início, nessa fase inicial, nesse primeiro estágio dessa visão que Ezequiel está tendo, quando aquele homem mede 500 metros e fala para Ezequiel entrar na água. Isso nos mostra, nos revela que é preciso ter confiança para que a gente entre no caminho que Deus está propondo para nós, para que a gente comece a caminhar com Deus, para que a gente inicie a nossa caminhada com Deus. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, entregaram por quê? Porque confiam em Deus, aceitaram a Cristo como Salvador, e aceitaram por quê? Porque confiam na palavra de Deus, porque ouviram a pregação do Evangelho, e nasceu em seus corações a fé, a confiança, e eles então dão os primeiros passos da caminhada com Deus. Mas os primeiros passos da caminhada com Deus, a água ainda está no tornozelo, é muito pouco. Deus quer te levar para as águas profundas, Deus quer nos levar para um relacionamento mais intenso com Ele. Nós não podemos parar apenas com a água no tornozelo, não podemos parar apenas nos rudimentos, como diz lá em Hebreus capítulo 6, quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 1 a seguir, ele diz que nós devemos deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. O que ele está ensinando aqui para nós? Que você não pode ficar apenas naquilo que é fundamental, naquilo que é básico, aquilo que é inicial. Você não pode ficar apenas com a água no tornozelo. A vida cristã, a vida com Deus, a vida espiritual com Deus, tem muito mais para ser caminhado. Deus é a fonte inesgotável desta água. Você que está com água no tornozelo e está achando bom molhar os pés, porque você está achando lindo servir a Deus, mas eu venho te dizer nesta noite, esta palavra do coração de Deus, você não viu nada. Eu vou repetir, você não viu nada. Deus tem muito mais para você. Eu aceitei a Cristo, estou sentindo-me feliz na igreja, eu estou gostando dos cultos, dos hinos, das mensagens, da aula da escola dominical, mas eu venho te dizer nesta noite, você ainda não viu nada. Este rio, este oceano que nós podemos aplicar aqui, que é o Espírito de Deus, ele é insondável, imensurável. Há coisas inefáveis, maravilhosas que Deus quer revelar para você, para mim e para nós. Você precisa continuar caminhando, você precisa prosseguir. A vida cristã não é estática, não é inerte. Deus quer que você caminhe um pouquinho mais nesta vida
vida com Deus tem batismo com o Espírito Santo, tem dons espirituais, tem revelações maravilhosas, tem cura divina, tem ministério, tem dons ministeriais. Deus tem mais para o seu povo. Mas o homem que media, ele media e requeria daquele que estava ali, o profeta, o quê? Primeiro, confiança. Coloca os pés nas águas, molhe os pés nas águas. Seguir a Jesus requer essa confiança. Tem gente que é amiga da igreja, é amigo do evangelho, mas ainda não teve essa confiança de colocar os pés nas águas e falar: eu vou seguir aquilo que o homem está mandando. Ele está medindo 500 metros, então eu vou andar 500 metros. Eu vou prosseguir 500 metros, rio adentro. Mas o homem continua medindo. A Bíblia diz, versículo 3, que ele mediu 1000 côvados ou 500 metros, e me levou através das águas, e as águas estavam pelos tornozelos. Mas no versículo 4 diz, novamente ele mediu. Olha a progressividade da vida cristã. Ele mede 500 metros, irmão Wagner, mas ele vem de novo com a trena e mede mais 500. O que o Senhor está querendo dizer para nós? Você precisa caminhar mais, você precisa aprofundar mais, porque não é o rio que vai aumentar, não é a quantidade de água que vai aumentar, porque a água já está lá, o rio já está lá. É você que vai em direção às profundezas do rio. Porque tem gente que fica pensando assim: não, mas se Deus quiser Ele vai derramar algo diferente na minha vida. Ele já fez a parte dele. Ele já mandou o Filho, seu único Filho, que já morreu na cruz, já ressuscitou, já voltou para o seu lar, para a sua casa, glorificado. Ele já mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo já está com a igreja. A obra da cruz já foi realizada, já foi consumada. Então Deus não tem que fazer mais nada, já está feito. É você que precisa ter confiança para ir caminhando um pouquinho mais e entender que a vida com Deus é muito mais do que aquilo que você está vivendo. A vida com Deus é muito mais do que aquilo que nós já vivemos. O crente mais antigo aqui, o obreiro mais antigo nesta igreja, para vocês eu falo, e eu me incluo também nos antigos, aquilo que nós já vimos, que o Senhor já fez, aquilo que Ele já realizou na sua obra, eu digo para mim, para vocês e para nós, ainda é muito pouco. Este rio é muito grande. Esta obra é maravilhosa, é um oceano que nós poderíamos viver 1000, 2000 anos, 3000 anos nesta terra, e nós não conseguiríamos explorar aquilo que Deus tem para mim e para você. E eu venho te dizer nesta noite: Deus tem muito mais para nós. Quem quer viver mais de Deus e com Deus, erga suas mãos para o céu e recebe essa palavra. Deus tem mais para esta igreja, Deus tem mais para estes obreiros, Deus tem mais para a juventude, para os adolescentes, para os músicos. Deus tem mais, Cidade Jardim. E o homem novamente mede 500 e levou ele através das águas, versículo 4, e agora as águas estavam pelos joelhos. Então a vida cristã requer confiança para você colocar os pés nas águas, mas a vida cristã também requer paciência. Olha só, é passo a passo, 500 metros, anda, ele vem e mede mais 500, tem que andar mais 500. Isso fala da paciência, de você ir caminhando, porque às vezes você já caminhou 500 metros, já molhou o tornozelo, e você está querendo ver mais água, querendo ver mais de Deus, querendo experimentar mais com Deus, receber mais do Espírito Santo, mas você e eu às vezes não entendemos que
depende de nós também andarmos um pouquinho mais de forma paciente. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Explica melhor. Ore mais. Ah, mas faz tanto tempo que eu estou com os pés molhados, e já andei 500 metros, agora andei mais 500, a água já está nos joelhos. Eu digo para você, tenha paciência, continue orando, que Deus mandará mais bênçãos. Ah, eu não recebi o batismo com o Espírito Santo ainda, continue orando, a água está no joelho, continue orando, daqui a pouco você estará mergulhando neste oceano chamado Espírito de Deus, Espírito Santo. E ele mede mais 500, e agora as águas estão pelos joelhos. Eu parece que vejo, conjecturando, quem sabe o profeta dizendo, tá bom por aqui? E o homem diz, não, tem mais. Porque por enquanto você está caminhando sobre os seus pés. Por enquanto você está na sua dependência. Por enquanto você está ainda com a sua lógica, com a sua razão. Tem mais. Vamos medir mais 500. Novamente mediu mais 1000 côvados ou 500 metros. E ele andou mais um pouco. E agora as águas que estavam no tornozelo, depois foram para o joelho, agora estão na cintura, nos lombos. Já está no meio, na metade do corpo. Mas ainda não é o suficiente. Deus tem mais para você. Deus tem mais para esta igreja. Eu vou até fazer uma pergunta aqui. Quem entende que precisa de mais de Deus? Mais graça, mais unção, mais intimidade, mais comunhão. Receba esta palavra. Deus tem tudo isso hoje. Caminhe mais um pouco, ande mais um pouco, coloque a fé em ação, tenha paciência, mas tenha também mobilidade. Se mova para a oração, se mova para o jejum, se mova para a consagração, se mova aos pés e se lance aos pés de Jesus. Os irmãos acham que a mulher do fluxo de sangue só tinha ela de doente lá? Tinha muito mais enfermos, mas a Bíblia conta a história dela, porque só ela teve a coragem de andar um pouquinho mais. Só ela teve a coragem de dar uns passos a mais, e ela falou assim, se eu for lá, a multidão é grande, a multidão está apertando, mas se eu me mover, se eu for até ele, e se eu tocar, nem que seja lá na orla das vestes dele, ela disse, então eu serei curada. Às vezes a gente não recebe tudo aquilo que Deus tem para nos dar, porque Deus está mandando a gente ir, Deus está medindo, vai mais 500, vai mais 500, e a gente está parado com medo, parado com desconfiança, parado com incredulidade. Mas eu venho te dizer nesta noite, pelo Espírito de Deus, pelo poder da palavra de Deus, se mova mais. Se mova, se movimente, caminhe um pouco mais. Deus tem mais para você, Deus tem mais para essa igreja. Quem crê, levante as mãos, adore, exalte o nome de Jesus, tenha mobilidade. Aleluia. Deixa Deus te usar para alguém, e diga aí para o seu vizinho, não se conforme com aquilo que você tem. E diga assim, Deus tem mais. Se você não é batizado, Deus tem batismo com o Espírito Santo. Jesus tem batismo. Se você é batizado e há muito tempo não fala em línguas, Deus tem mais para você hoje. Caminhe mais um pouquinho neste rio, você vai voltar a falar em mistério com os céus. Se você é batizado e está buscando dons espirituais, tem uma lista de 9 dons lá que Paulo elenca na primeira carta aos Coríntios, e outros dons em outras cartas. E eu venho dizer para você, Deus tem dons para esta igreja. Caminhe um pouco mais. Deus tem mais, Deus tem mais. Obreiros, Deus tem mais. Igreja, Deus tem mais para nós.
Agora tem crente que está só com o pezinho molhado. Não aceitei Jesus, já batizei nas águas. Tá bom, sou crente, eu dou até meu dízimo. Não, irmão, esse rio é maravilhoso. Este rio tem muita coisa nele. É rio de água viva. Aleluia, que sai do trono de Deus. Isso fala da graça, isso fala da unção, isso fala do plano da salvação, isso fala daquilo que Deus tem para a igreja. Igreja, Cidade Jardim, Birigui, eu venho dizer com muita convicção da minha alma, é ano da renovação. Deus tem mais para você. Agora precisa querer. O homem médio mais 500, e agora as águas estão na cintura. Mas olha o versículo 5, aqui eu vou finalizando. Em seguida, ele mediu mais 1000 côvados, ou mais 500 metros. E aí, era um ribeiro. E olha o que ele disse: eu não podia mais atravessar. Vamos pensar aqui um pouquinho. Por que ele não podia mais atravessar? Porque até aqui, a água no tornozelo, água nos joelhos, água na cintura, até aqui ele veio caminhando. Quem já entrou em rio sabe o que eu estou falando, né? Você vai entrando meio com medo assim, mas chega um determinado ponto do rio ou do mar que já não dá mais pé. Não é assim que a gente fala? Não dá mais pé, não é isso, Cristiano? Aí é só nado, porque você sai, o seu corpo sai, os seus pés saem do contato com o chão, e agora você fica à mercê da água. Pastor, o que quer dizer isso no plano espiritual? Você vai chegar num nível espiritual que você vai sair do contato terreno e vai ficar nas mãos, nos braços do Espírito de Deus. Alguém vai dizer assim: o que está acontecendo com aquele irmão? O que está acontecendo com aquela irmã? Por que ele está chorando tanto? Por que ele está glorificando tanto? Vai acontecer como Atos capítulo 2, que as pessoas ficaram tão admiradas que disseram, irmão João Sabino: será que estão bêbados? Será que estão embriagados? Era 9 horas da manhã e os crentes estavam lá nadando nesse rio, irmão Juliano. Eles nadavam, línguas repartidas entre eles como que de fogo, e os crentes do Pentecoste, e falando em línguas estranhas, e o mover de Deus ali naquele cenáculo, naquele culto, em Atos capítulo 2, e as pessoas que estavam na cidade ficaram admiradas. O que está acontecendo? Eles estão bêbados, eles estão embriagados. Pedro se coloca em pé, cheio do Espírito, e começa a pregar: não, eles não estão bêbados, eles não estão embriagados a esta hora do dia, não. Isso aí que vocês estão vendo é o que disse o profeta Joel: e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Quem quer viver nessa dimensão do Espírito, eu quero que você acorde aí, irmão, acorde, coloque atenção aqui em mim e acorde. Olha, quem quer viver numa dimensão diferente, se coloque em pé em nome de Jesus. Eu já estou em pé, mas eu também quero. Quem quer viver mais do Espírito de Deus? Quem quer renovação? Já sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você. Quem quer batismo com o Espírito Santo? Já sai do seu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você. Quem quer dons espirituais? Já sai do teu lugar e vem aqui que nós vamos orar por você. O profeta está vendo, mede 500, água nos pés. Vem, profeta, mais 500, água nos joelhos. Tá bom? Não. Vem mais 500, profeta, água na cintura. Tá bom? Não. Tem mais, vem mais 500. E quando ele obedece a voz, ele vai. E então ele diz no versículo 5: eu já não podia mais atravessar, já não dava mais pé.
As águas eram profundas. Igreja do Senhor Jesus, eu venho dizer pelo Espírito de Deus, Deus quer nos aprofundar nessas águas. Vamos sair do raso, vamos sair do culto monótono, vamos sair do culto meramente religioso, vamos sair do ritualismo, da formalidade, vamos entrar numa dimensão que a gente não tem mais contato com o chão. Agora é só água, é só Espírito, é só graça, é só unção, é só língua estranha, é profecia, é revelação, é cura divina, é renovação espiritual. Vai adorando a Jesus. Já tem gente aqui que já está nadando, né? Já está nadando, já tem gente chorando na presença do Senhor. Saia daquilo que é superficial e caminhe mais. Deus tem mais. Deus tem mais lá na galeria. Deus tem mais aí na nave da igreja. Deus tem mais aqui no altar. Deus tem mais para as criancinhas, para os adolescentes. Jesus batiza a criança também com o Espírito Santo. Jesus batiza adolescente. Jesus batiza idosos. Enquanto os irmãos cantam, você ore. Canta bem suave aí. Os pastores, me ajudem orando pelos irmãos. Ore. Ore para Jesus batizar com o Espírito Santo. Desçam e ore para Jesus curar. Pastores, presbíteros, desçam e ore pelos irmãos. Enche a tua igreja, Jesus. Inunda-nos, Senhor. Inunda a tua igreja. Inunda a tua igreja da tua graça, do teu amor, da tua unção. Somente adore. É momento de adoração a Deus. Adore. Igreja, adore ao Senhor. Seja cheio de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da graça. Fale em mistério com os céus. Jesus quer batizar com o Espírito Santo aqui nesta noite. Jesus quer renovar vidas. Jesus quer dar dons espirituais. Adore a Jesus. Seja cheio de Deus. Com teu amor, enche-me com teu amor. Aleluia. Escolha alguém aí, ore com essa pessoa. Se você tem essa liberdade, ore com essa pessoa. Se quiser abraçá-la, irmão com irmão, irmã com irmã,
Ore com essa pessoa agora. Ore com essa pessoa. Há uma unção de renovação espiritual aqui nesta noite. Deus quer uma igreja renovada. Jesus quer a noiva renovada. Jesus quer a noiva mergulhada neste rio, neste oceano. Jesus, renova a tua igreja. Renova a tua igreja, Jesus. Renova, Senhor, a cada um de nós. Renova a cada um de nós, Jesus. Renova os obreiros, renova a juventude. Seja renovado. Irmãos, eu estou terminando, a hora não permite continuar, mas eu vou terminar lendo alguns versículos. Fica aí no seu lugar. 47, coloca na tela. 47, e vamos ler a partir do 6. Quem entra nesse rio, quem se deixa ser envolvido por este rio, a vida que era sem graça, seca, olha o que acontece. Ele me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E olha o 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma banda e de outra banda. Isso fala de alegria, de vida, de renovação. O deserto vai embora. Eu quero profetizar aqui pela palavra de Deus. Tem gente aqui hoje que a sua vida está um deserto, mas se você já entrou neste rio, você vai começar a ver a partir de hoje uma grande abundância de árvores. Quem pelos olhos da fé pode contemplar uma grande abundância de árvores. E continua o texto. Olha o que diz o texto, versículo de número 9. Coloca aí o 9. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá, e haverá muitíssimo peixe, haverá prosperidade, haverá alegria, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Deus está gerando vida na tua casa hoje, Deus está gerando vida na tua família, Deus está gerando vida no teu casamento, o Senhor está gerando vida no teu ministério. Cidade Jardim, receba vida, receba vida, receba vida, receba vida, em nome de Jesus.
receba vida.